Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de abril. Hoje, sábado, estamos na oitava da Páscoa. Estamos às vésperas, amados irmãos e irmãs, do segundo domingo da Páscoa, a oitava da Páscoa. É importante lembrarmos que na oitava da Páscoa, a Igreja nos convida a celebrar o grande mistério de seu amor misericordioso para conosco. No segundo domingo da Páscoa se celebra a festa da Divina Misericórdia. Portanto, que no dia de hoje já possamos abrir o nosso coração a esse grande mistério do amor de Deus que se derrama em favor a cada um de nós. No Evangelho de amanhã será refletido, sobretudo, a experiência, amados irmãos e irmãs, de Tomé, que precisa tocar para crer, que possamos também nós não buscar tocar o Senhor, mas nos permitir ser tocado por Ele, por meio então da vida de igreja, pelos sacramentos, pela escuta da palavra, pela experiência da oração, que o Senhor, que possamos permitir que o Senhor nos toque, nos cure, nos purifique. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 21, narra-nos, amados irmãos e irmãs, este embate entre São Pedro, São Pedro, de lado São Pedro e São João, e de outro chefe dos sacerdotes, os anciões, os escribas, que estão, de certa forma, indignados por tudo aquilo que os apóstolos vêm realizando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eles afirmam com toda a convicção: Jesus está vivo, ressuscitou. E por ele que realizamos tudo o que estamos fazendo. E então, há esses questionamentos: o que vamos fazer com esses homens? Então, isso por parte dos sumos sacerdotes. Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Então, começa essa perseguição para que não anunciem o nome de Cristo, para que não falem de nosso Senhor. Mas os discípulos, amados irmãos e irmãs, não se dão por vencidos. Eles não se dão por vencidos. Eles chamam a Pedro e João e ordenam
lhes de modo algum falar e ensinar em nome de Jesus. Porém Pedro e João respondem: julgais vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus? Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, esta força de enfrentar os perigos, de ir contra os perigos deste mundo, eles estão ameaçados de morte, mas eles não se importam. É assim que nós vemos essa grande força, essa grande convicção dos mártires de dar a vida por amor a Cristo e seus irmãos. Antes fazer a vontade de Deus, diz São Pedro, que possamos também nós procurar fazer a vontade daquele que nos criou. O Salmo 117 traz como resposta: dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. O Senhor nos escuta, o Senhor não é indiferente para com o nosso apelo. Por isso podemos louvar, bendizer e agradecer. Por fim, o Evangelho que ouvimos, amados irmãos e irmãs, fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho do Evangelho de São Marcos é praticamente um acréscimo posterior, que fala então da experiência do ressuscitado. Jesus que aparece primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos de Emaús e depois aos 11 discípulos reunidos, e ele faz então uma correção, ele faz uma forte crítica, uma dura crítica aos discípulos que se fazem incrédulos. Eles não confiaram na palavra de seus irmãos. Jesus mesmo aparece agora e pede para que agora eles possam ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Então, é este o mandato que São Pedro e São João estão vivendo, e eles enfrentam de fato aqui, sobretudo nessa realidade, o chefe dos sacerdotes, os anciões, os escribas. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de vivermos a nossa fé sem medo de testemunhá-la no tempo atual. Não somos perseguidos, mas o mundo muitas vezes e cada vez mais se transforma em uma realidade de incredulidade. Que possamos, pela nossa fé, testemunhar o Cristo vivo, que nos convidou a anunciar o seu amor a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.